E aí, meu povo, esse é mais um podcast da Virada, o nosso podcast de serviço social. E nesse episódio de hoje, né, como você já deve ter visto em algum lugar aqui do título, iremos dar continuidade a essa série de episódios que estão sendo gravados aqui no podcast sobre a particularidade de algum serviço social no Brasil. Já tivemos aqui uma temporada, né, a segunda temporada do podcast é só sobre o serviço social de Pernambuco. Então, corre lá se você ainda não ouviu, escuta. Tem um episódio especial sobre o serviço social gaúcho, né? A gênese, a institucionalização e o desenvolvimento do serviço social gaúcho, né, dessa experiência. E hoje, dando continuidade, nós teremos mais um episódio dentro desse arcabouço que está tendo de pesquisas no Brasil sobre as particularidades do serviço social fora do eixo Rio-São Paulo, né? A gente conhece muito as determinações da pesquisa que Mário de Yamamoto e Raul de Carvalho iniciaram, Zé Paulo Neto também, sobre o serviço social brasileiro, naquela síntese que tem relações sociais e serviço social no Brasil, em ditadura e serviço social e outros livros, mas há iniciativas que estão dentro desse bojo de compreender o que é o serviço social brasileiro, que também estendem-se para outras pesquisas, como você tem, né? Pernambuco, é, Rio Grande do Sul, Paraíba, e hoje a gente vai ter uma participação aqui especial de Sofia Laurentino, que é professora lá do Serviço Social do Piauí, né, da UFPI, da Universidade Federal do Piauí, e há também uma pesquisa nesse sentido de compreender as particularidades do serviço social piauiense. Então, é com muita honra que a gente vai receber aqui hoje Sofia, e aí eu deixo que ela se apresente um pouquinho para vocês, para a gente poder começar aqui nossas conversas acerca dessa temática de hoje. Olá, Antônio. Olá a todos, todas, todes que nos escutam. Primeiro, gostaria de agradecer o convite e parabenizar por esse trabalho importante, né, que você vem desenvolvendo aqui no podcast da Virada. Acho que é fundamental a gente ter mais ações e iniciativas nesse sentido para estar discutindo, dialogando, né, fomentando os debates acerca do serviço social, as particularidades, né? Então, parabéns. Acho que realmente é muito importante. Já acompanhei aqui alguns episódios anteriores, inclusive já até acompanhava ali no Instagram antes de você me convidar. Então, queria parabenizar, né? E dizer que é um prazer realmente a gente poder estar dialogando aqui um pouquinho sobre as particularidades do serviço social no Piauí. Como você já me apresentou, sou Sofia, sou professora da Universidade Federal do Piauí, sou formada, gosto de me apresentar como filha da UFP, porque tive toda a minha formação na Universidade Federal do Piauí, é, tanto a graduação quanto o mestrado e doutorado em políticas públicas, né? E me dediquei aí à pesquisa tanto no serviço social, mas também nas articulações com a política de saúde mental. E em 2019 eu retornei a casa enquanto professora efetiva, né, onde eu estou desde então. Eu concluí recentemente um estágio pós-doutoral na Pontífice Universidade Católica, né, na PUC de São Paulo, sobre supervisão da professora Carmelita Yazbek, né, e aí já dando assim uma iniciada na discussão que a gente vai ter hoje, mas só para contextualizar que foi justamente a minha inserção nesses espaços, tanto na docência, quanto porque eu sempre, há algum tempo eu venho ministrando as disciplinas de fundamentos, mas em 2020 eu fui coordenadora do curso de graduação em serviço social. E foi nessa minha inserção no âmbito da gestão acadêmica que eu observei a importância da gente estar fomentando ações de preservação à memória e de reconstrução histórica do serviço social, no caso aqui do Piauí, especificamente da UFPI, né? Então, fui coordenadora de curso, hoje estou também na pós-graduação em políticas públicas, né, como professora, como orientadora, e venho orientando trabalhos também vinculados à temática dos fundamentos, da memória, da história, né. Já estive enquanto representante conselheira do Conselho Regional de Serviço Social, no CRES Piauí, sobretudo na parte da formação, né, da comissão de formação e trabalho profissional. Hoje eu permaneço, mas enquanto base, não sou mais conselheira. E foi bem também no período da pandemia, onde a gente teve aí várias
demandas aí vinculadas à questão do estágio, né, do ensino remoto emergencial. Então, todas essas questões elas foram aparecendo para mim e despertaram a necessidade de estar me debruçando para o estudo dos fundamentos, para a reconstrução histórica do serviço social, aqui na particularidade mais da região, local, né? E também porque no curso de serviço social da UFP, o curso que surgiu em 1976, ele vai completar 50 anos, né? Daqui a 2 anos, 2026, né? E a gente está com um processo de renovação muito grande do corpo docente. Então, acredito que hoje mais de 50%, 60% do corpo docente ele foi renovado nos últimos 5 anos. E eu sou uma dessas, né? Estou na UFPA há mais ou menos 5 anos. E a gente sente a necessidade, primeiro, a responsabilidade de dar continuidade a essa trajetória, né? E como que eu vou dar continuidade a uma trajetória que, na verdade, a gente não tem elementos suficientes para conhecer, né? Então, a gente observava uma escassez de elementos que a gente pudesse conhecer mesmo a partir da memória, de resgate, da preservação mesmo da memória, e um trabalho de reconstrução mesmo histórico existia de forma muito pontual. Então, todos esses elementos fomentaram a necessidade da gente se debruçar mesmo sobre esse tema, né? Além da escassez mesmo de produção teórica sobre esse tema, né? Então, assim, a minha vivência acadêmica e de inserção política também na categoria fez com que eu visse a necessidade de estar me debruçando sobre esse tema. E, inclusive, recentemente, né, pegando esse gancho, saiu um artigo, né, eu vi ontem no Instagram da pesquisa que você pode até falar também um pouquinho do Instagram, que saiu um artigo em conjunto, né, sobre as experiências de Bahia, Pernambuco e do Piauí, nessa questão da reconstrução da memória e da história do serviço social no Nordeste. E ficou muito bom, assim, eu li, ainda não li todo, mas tá bem legal. E antes de iniciar a nossa primeira pergunta, né, dar aqueles recadinhos de sempre, você que está ouvindo pela primeira vez ou que já acompanha há muito tempo o podcast, não deixa de seguir nas redes sociais, Instagram, YouTube e nas plataformas de áudio por aí. Segue, comenta, enfim, compartilha e ajuda aí na divulgação. E aí, na nossa primeira pergunta aqui para começar, né, você já falou um pouquinho de quais são os caminhos que te levaram para a pesquisa, mas aí é sempre importante também a gente, até para ensejar novos pesquisadores que também se interessam na temática, de saber como é que se dão as bases da pesquisa, né? Como é que se dá esse processo de constituição, de reconstituição de elementos de acervo, de entrevistas, né? Como é que se dá essa pesquisa nessa base de dados e qual é também a base de dados do Piauí, né? Tem umas diferenças, eu acredito, do Piauí para Pernambuco na questão do acervo, então como é que foi fazer esse manejo para a pesquisa? Perfeito. Antônio, até você citou a questão do artigo, né, que a gente foi publicado ontem pela Revista de Políticas Públicas do Maranhão. Ele foi resultado de uma mesa que eu e o professor Adilson, né, da UFPE, a professora Selma do Maranhão, a gente fez na Joimp no ano passado, né, onde a gente justamente percebeu a necessidade de estar conhecendo as experiências que já existem nesse sentido. Então, até então, eu não um pouco conhecia, né? Eu acho que agora a gente está muito num processo de um conhecer as experiências do outro, para a gente tentar, inclusive, se inspirar. E o trabalho que o Adilson desenvolve na Universidade Federal de Pernambuco, ele foi também uma inspiração muito interessante para a gente, né? Porque ele tem aí não só um acervo, mas ele tem socializado esse trabalho que ajudou a gente a pensar sobre isso, né? Então, como eu falei, em relação à pesquisa, eu queria primeiro dizer que o nosso trabalho ele articula pesquisa e extensão, tá? Então a gente não desenvolve apenas uma ação de pesquisa, a gente é articulado com extensão. Então, nós temos desde 2022 uma pesquisa cadastrada com o nome História e Memória do Serviço Social no Piauí, né? E nesse mesmo ano a gente também cadastrou um programa de extensão chamado Memória do Serviço Social no Piauí. Então a gente articula as duas ações porque a gente sentiu a necessidade inicialmente de estar organizando. Primeiro a gente precisa descobrir o que a gente tinha, né? Então em termos de acervo, como eu falei, quando eu assumi na coordenação do curso,
de serviço social da UFP, eu via ali aquelas gavetas, aqueles armários lotados de documentos, mas eu não sabia o que tinha ali de documentos, né? Então, o primeiro passo era a gente catalogar o que a gente tem aqui para a gente poder saber, até para servir de fonte de pesquisa, né? Então, o trabalho da extensão foi muito nesse sentido, os alunos, sobretudo os alunos da graduação, mas também com o apoio da pós-graduação, com a presença de assistentes sociais, de técnicos, né? E de professoras ativas e aposentadas do nosso curso, a gente criou o programa de extensão, que ele passou a se desenvolver em diferentes equipes. Então, a gente tinha uma equipe, né, que a gente ainda está com atividade de andamento, equipe responsável só pela catalogação desses documentos. Então, para a gente descobrir o que a gente tinha, e a gente foi trabalhando por eixos temáticos e descobrindo onde eles estavam, né, porque os documentos estavam todos perdidos, alguns na coordenação de curso, outros no departamento, outros na pós-graduação, alguns documentos, inclusive, no acervo particular de docentes, né, algumas aposentadas, e a gente passou também a entrar em contato com elas para que a gente pudesse descobrir o que elas tinham, né, porque tinham, como o curso ele vai fazer 50 anos, então os documentos às vezes mais antigos a gente não localizava. Então a gente tem aí a felicidade de que hoje todas as professoras que passaram pelo curso de Serviço Social da UFP, elas ainda estão vivas. Então, isso é um privilégio para nós, porque isso significa que essa fonte de informação ela ainda é acessível, né? Então, a gente inicialmente passou por esse trabalho de catalogação desses documentos, em seguida de organização e de digitalização, né? Essa parte da digitalização ainda está em processo, até porque a gente, durante muito tempo, a gente não teve apoio institucional, a gente não tinha recursos, né? Então, era um trabalho que acontecia muito a partir da boa vontade da equipe dos envolvidos, né? Sobretudo dos estudantes de graduação. Com o tempo que a gente foi conseguindo, conquistamos uma sala, conseguimos bolsa de extensão, aí quando a gente articulou com a pesquisa, a gente conseguiu bolsa de iniciação científica, com os alunos de mestrado, enfim, né? E atualmente a pesquisa está cadastrada e contemplada com bolsa produtividade do CNPq, então isso também já foi um impulso importante para a gente, né? A pesquisa, ela tem como objetivo geral, só um momentinho aqui, que eu até coloquei para a gente poder colocar para vocês. Então, reconstruir a trajetória do serviço social no Piauí, com ênfase no curso da Universidade Federal da UF, do Piauí, no período de 76 a 2022, visando promover a preservação da memória e da história da formação e da profissão no Estado. E aí, a partir desse grande objetivo, a gente passou a trabalhar com os eixos temáticos. Então, dentro do eixo dessa trajetória histórica, que a gente inicialmente focou na UFP, mas a nossa ideia depois é ampliar para o CRES, ampliar para o serviço social inserido no mercado de trabalho, né? Mas inicialmente a gente resolveu partir do acervo da UFP. Dentro do acervo da UFP, a gente tem um mundo de possibilidades. Análise dos currículos, né, que corresponde aí ao processo de formação e de como que história. Dentro dos currículos já tem um outro mundo de possibilidades, compreender os fundamentos, né, a história da pesquisa, o estágio por si só, que também a gente tem vários documentos de estágio, mesmo análise institucional, projetos de intervenção de instituições que hoje já não existem mais no Piauí. Então, na verdade, aqueles documentos eles contam a história não apenas do serviço social piauiense, mas a história mesmo do Piauí, das políticas públicas, da sociedade piauiense mesmo, da Universidade Federal do Piauí, né? Então, assim, a gente tem uma série de possibilidades de pesquisa que a gente pode fazer com esse acervo, né? Então, a gente tem documentos de estágio, a gente tem aí o eixo do movimento estudantil, que a gente também quer aprofundar a pesquisa sobre isso, que a gente tem documentos no próprio Centro Acadêmico de Serviço Social, né, que foi criado aí em 1980. Na pós-graduação, então, o programa de pós-graduação em políticas públicas, ele é vinculado ao Departamento de Serviço Social, mas ele tem professores de outros cursos, né, mas ele foi criado a partir da iniciativa, sobretudo, de docentes do nosso departamento, e é o programa de pós-graduação mais antigo do Centro de Ciências Humanas e Letras. Ele tem já 20 anos de existência, então também já tem uma trajetória importante ali de questões para a gente estudar. Então, assim, a gente tem muitas possibilidades, né? Então, inicialmente na pesquisa, a gente partiu dos documentos, né?
hoje a gente já está num processo que nós conseguimos organizar muito desse acervo, catalogar, então, o que já facilitou, porque hoje, se um pesquisador chegar para a gente e perguntar, vocês têm documento tal, a gente hoje sabe dizer se a gente tem esse documento, onde ele está, e a nossa intenção é depois digitalizar e socializar todos esses documentos para que fique realmente um acervo público para os assistentes sociais, para os profissionais interessados aí na temática. Em seguida, a gente pensou em trabalhar com as entrevistas, mas muito no sentido mesmo de história oral desses sujeitos, né? Então, a gente já fez alguns trabalhos nesse sentido. A fundadora do curso da UFSP é a professora Gleice Setúbal. Então, a gente já teve algumas atividades com ela, um momento onde ela fez uma roda de conversa e nós gravamos, colocamos no YouTube, inclusive, vocês podem localizar lá no canal do YouTube do Memória do Serviço Social no Piauí, já tem algumas atividades nossas gravadas, né, onde ela conta essa história de como foi a criação do primeiro curso, né, do primeiro currículo, é uma história riquíssima, e que os documentos, eles não mostram, né, os documentos, eles mostram só uma parte aí dessa história, mas quando a gente ouve a partir da vivência dos sujeitos que construíram essa história, a gente tem aí uma parte da realidade que se a gente fosse ficar só com documentos, a gente não ia conseguir compreender, né? E aí a gente teve com a professora Glai entrevistas, né? E partimos já para outras. A gente já entrevistou a professora Dulce Silva, que também é uma das pioneiras do Departamento de Serviço Social, né? Foi a professora que teve a primeira experiência extensionista no nosso curso, ainda na década de 80, 90, da professora Valéria Silva, todas aposentadas já do curso, né? Que foi a professora que se destacou com experiências de agroecologia, né? Com experiências aí no âmbito rural, agrário. E recentemente a gente também fez uma entrevista com o professor Roberto John, que foi professor, ele foi egresso da primeira turma de serviço social da UFP, né? Ele foi o primeiro e único professor homem do curso, né? Então, essa questão das marcas de gênero, elas são interessantes, né? Para a gente compreender. Ainda hoje, ele já é aposentado, já está com mais de 10 anos, ele foi o único professor homem que passou ali pelo nosso departamento. Então, a gente fez a entrevista com ele que teve também uma inserção política importante no nosso estado, né? Já foi secretário de assistência social, já foi realmente político, enfim. Então, a gente, com essas entrevistas que a gente vem fazendo, a gente já vem conseguindo desvelar um pouco dessa história. E o que a gente tem feito com as entrevistas e planeja ainda? Fazer as entrevistas, gravar para colocar no YouTube, para que a gente possa disponibilizar isso publicamente, enquanto um acervo mesmo para pesquisadores e para a preservação dessa memória. E a gente também tem transcrito, vamos selecionar algumas entrevistas para transcrever e lançar em forma de livros, né? A gente já está finalizando um livro sobre a história da extensão universitária no serviço social da UFP. E nele a gente já tem 3 entrevistas, e a nossa intenção é ir fazendo vários livros, onde a gente vá selecionando algumas entrevistas para ficar ali como um acervo, né, fonte de informação. E nós também temos o projeto de, quando for comemorar os 50 anos do curso, em 2026, a gente quer fazer um documentário sobre os 50 anos do curso, pegando um pouco dessas entrevistas. Então, assim, esse acervo, ele existe, mas a gente está trabalhando com ele ainda não é público, mas algumas informações a gente já tem, né? E a nossa ideia é realmente socializar isso para que fique como fonte de pesquisa, e não só de pesquisa, de preservação dessa memória, para que possam ser feitas pesquisas voltadas a isso, né? Para a gente poder conhecer um pouco mais sobre o nosso serviço social aqui no estado do Piauí. Acho que eu tentei trazer aqui os elementos centrais em relação à pesquisa e ao trabalho de extensão. Foi ótimo. E é muito bom, né, ver essa riqueza de detalhes, porque a gente, como você está falando, né, essa aliança entre memória e história vai trazendo uma riqueza de detalhes que só o documento por si não é capaz de demonstrar. E isso é fantástico, assim, aproveitar enquanto as pessoas ainda estão vivas, as pessoas que fazem essa história de serviço social, é muito, muito interessante. E aí, para a gente dar continuidade, eu já lanço a segunda pergunta, que é: em que momento surge essa constituição e gênese do serviço social no Piauí, né? A gente vai ter a história brasileira sendo contada a partir da década de 30, com as primeiras escolas de serviço social, mas aí cada
particular da região, vai trazendo também o seu arcabouço histórico e o desenvolvimento do serviço social na história, né? Como é que como a Marilda fala, né? Esse desenvolvimento na história, não só a história do serviço social, né? E qual é o ano, né, de surgimento do serviço social das primeiras escolas no Piauí e se vocês conseguem já identificar quais as determinações que vão propiciar essa gênese, seja mais tardia, né, que tu fala, já traz esse movimento da década de 70, da UFPI com o serviço social, mas o serviço social, essa é a primeira institucionalização do serviço social? É a primeira experiência? Tem uma experiência anterior? Enfim, como é que se dá um pouquinho dessa gênese do serviço social no Piauí? Perfeito. Bom, a primeira coisa que é importante a gente dizer é que nós temos poucas pesquisas voltadas para essa reconstrução histórica do serviço social no Piauí, né? Não que nós não tenhamos produções, nós temos, principalmente no âmbito da UFP, de monografias, dissertações e teses, mas poucas são voltadas para esse olhar ampliado da profissão, né? Então, uma pesquisa que se destaca, que ainda é uma grande referência para a gente compreender essa gênese e institucionalização do serviço social no Piauí, é justamente um artigo publicado pela professora Aglaé Setúbal na revista Serviço Social e Sociedade número 12, de 1983. Então, na verdade, eu acho que esse é um dos únicos artigos que realmente fala dessa gênese. Então, a professora ela vai dizer para a gente que foi aproximadamente em 1942, 43, que a gente teve a primeira assistente social contratada no Piauí, que foi atuar ali na ALBA, né? Então, isso mostra aí um pouco da relação do serviço social piauiense com o serviço social brasileiro, porque a gente viu aí lá no livro da professora Mário de Yamamoto, Carvalho, né, nas relações sociais e serviço social no Brasil, que a LBA ela foi muito importante para esse processo de institucionalização do serviço social no Brasil. Então, a gente observa que no Piauí também teve essa influência importante, né? Então, havia aí a necessidade de contratação de um profissional mais técnico para atuar no âmbito da assistência, e aí foi contratada a primeira assistente social, que ela inclusive cita o nome dela é Delma Basílio, né? A primeira assistente social contratada, segundo esse artigo da professora Aglaé Setúbal, né? E aí, então, a LBA, ela aparece aí como uma das primeiras instituições empregadoras de assistentes sociais no Estado. Depois disso, a gente teve aí a ampliação de outras entidades que passaram também a contratar assistentes sociais, no caso da ASA, que é a Ação Arquidiocesana, aqui do Ação Social Arquidiocesana, aqui de Teresina, que foi fundada em 1956. Em 1958, a gente teve o SESI, Serviço Social de Indústria, e em 1960 o SERSE, que foi o Serviço Social do Estado, né? Então, a gente observa, no caso do SESI, também essa relação aí que a gente observa das instituições, entidades, as primeiras, né, que vão aí abrir um espaço de contratação de assistentes sociais, e com a ASA, ainda é, porque é uma entidade que ainda existe aqui no Piauí, que oferta vários serviços no âmbito da assistência social e que ainda emprega muitos assistentes sociais aqui, principalmente em Teresina. Ela mostra aí essa influência também da Igreja Católica no surgimento do serviço social aqui no Piauí, né? Porque vai mostrar que com a ASA, que ela surge aí muito vinculada a ideia, né, dessa assistência muito pontual, dessa ação da igreja, nesse sentido mesmo de ofertar a assistência social, enfim, que surgiu com Dom Avelar, que era o arcebispo aqui de Teresina na época, né, do Piauí, que teve essa função importante no sentido de ele queria criar uma igreja mais atuante frente a essas demandas da sociedade, da população em situação de vulnerabilidade, né? Então, ele criou a ASA e desde então a ASA se constituiu em um espaço importante de atuação dos assistentes sociais, né? No caso do SERSE, Serviço Social do Estado, ele foi criado pelo governador da época, que era o Chagas Rodrigues, né? Se eu não me engano, e através da primeira-dama, né? Então, aí a gente tem novamente essas ideias do primeiro-damismo, né? Mas com a necessidade também de contratação de assistentes sociais. Então, o que a gente observa é que essas primeiras entidades que vão contratar assistentes sociais no Piauí, elas vinham para atender essas expressões da questão social que eram emergentes naquele momento e que representavam, portanto, a forma que o Estado
e a forma que a igreja e a sociedade ela respondia a essas demandas, principalmente nesse período aí final da década de 50, 60, onde estava acontecendo uma ampliação desse processo de urbanização na cidade de Teresina, que a gente sabe que isso vai desencadear aí uma série de expressões da questão social, né? Então, é interessante a gente observar que foi um surgimento um pouco tardio, se a gente for comparar aí com essa gênese da profissão aí nesse eixo Rio-São Paulo. Mas para a gente entender isso, a gente precisa compreender a própria formação sociohistórica do Nordeste e do Piauí. A gente sabe que a industrialização, a urbanização, ela aconteceu primeiro de forma muito mais acelerada no Sul e Sudeste, né? E a gente sabe que o Nordeste, durante muito tempo, se constituir como um espaço agrário, e com que a mão de obra, na verdade, a gente fornecia mão de obra para o eixo Rio-São Paulo, né? Na verdade, nós éramos e ainda somos explorados por esses estados, nesse processo mesmo de desenvolvimento desigual, né? E isso também repercutiu como que o serviço social aconteceu de forma mais tardia aqui no nosso estado. Isso é muito claro para a gente. Mas, assim, são poucos estudos que mostram essas particularidades. Como eu falei, o estudo da professora Aglaí, na verdade, é um dos únicos, porque a pesquisa que a gente tem feito é mais focada nos documentos da UFPI, que só surgiu em 1976, o curso da UFP, né? A gente não tem ali documentos, na verdade, a gente até tem, porque algumas professoras começavam a pesquisar sobre isso e guardavam os documentos, a gente tem esses documentos, mas são muito poucos, né? Então, aí já é uma necessidade que a gente tem também de ampliar esses estudos sobre a gênese, sobre esse processo de institucionalização. O que o estudo da professora Aglaí também mostra é que nesse período aí, da década de 60, né, que foi quando surgiram essas primeiras entidades contratantes de assistências sociais no Piauí, a atuação ela era ainda muito focada nessa influência franco-belga, né? O que lá no eixo Rio-São Paulo já estava no processo dessa influência norte-americana, funcionalista, então a gente isso chegou tardiamente, né? É o que esse artigo ele vai mostrar, né? E que a gente pode entender que isso pode ter relação com a forma que o serviço social surgiu um pouco mais tardio aqui, né? Então, são algumas questões interessantes que esse artigo ele traz para a gente. E interessante que foi aí no período de 60 a 80, quando vão se ampliar, e o próprio Estado piauiense ele vai se modernizar, a sociedade ela passa a se modernizar, amplia-se mais o mercado de trabalho para os assistentes sociais no Piauí. Então, aí a gente tem a contratação de assistentes sociais para atuar na CEPISA, né, que é as Centrais Elétricas do Piauí, na GESPISA, que na época era Águas e Esgotos do Piauí, na Telepisa, que era de telecomunicações, na rede ferroviária, na companhia de habitação, na Emater, né, que é a assistência técnica e rural, no IAPEP, que era o Instituto de Assistência e Previdência Privada do Estado. Então, a gente observa que essas instituições que vão surgindo, não só públicas, mas também privadas, do terceiro setor, elas vão ampliando o mercado de trabalho para a profissão. E foi justamente nesse processo que a professora Aglaí vai dizer que há uma também mudança aí nos referenciais teóricos metodológicos, que a gente observa aí essa influência mais do serviço social de caso, grupo e comunidade. E aí, nesse processo de ampliação do mercado de trabalho para a profissão, houve-se também o aumento de demanda para assistentes sociais no Estado. Então, até então, todos os assistentes sociais que aqui existiam, eles eram formados em outros estados, principalmente no Maranhão, no Ceará, no Pernambuco, no Pará, né? E até interessante porque a ASA, ela também, além de ser uma entidade importante para o surgimento do serviço social no Estado, eles também fomentavam a formação de assistentes sociais. Então, eles pagavam bolsas, incentivavam para que essas assistentes sociais fossem fazer o curso, sobretudo no Ceará, com o compromisso de, quando elas voltassem, elas atuassem lá, como assistentes sociais, como ainda não tinha o curso, né? Então, essas questões, elas foram se colocando como uma necessidade para a criação do curso, que surgiu em 1976. Então, é interessante a gente observar que a primeira assistente social, de acordo com esse estudo da professora Aglaí, do Piauí, ela veio em 1947, se eu não me engano, e o curso foi em 76. Então, vejam só
período de tempo, né, para que a gente pudesse ter a criação do primeiro curso da UFP, né? Então, esses são elementos interessantes para a gente conhecer aqui a história do Serviço Social Piauiense, o curso que surgiu em 76, ainda hoje é o primeiro e é o único curso que oferta serviço social numa instituição pública aqui no Piauí. Não existe curso na Universidade Estadual, o curso ele só existe em Teresina, que é a capital do estado, então aí não existe essa questão da regionalização e da descentralização, né? E a gente sabe que no momento que a gente vive de precarização, de neoliberalismo, de avanço da privatização do ensino, cada vez mais tem restado uma formação aí nas instituições privadas, sobretudo EAD. Então, essas questões são importantes para mostrar que o curso da UFP, ele ainda é o curso, além de ser o curso histórico, né, mas ele é ainda aquele que traz essa formação de qualidade, né, essa perspectiva crítica, que ele tem aí uma centralidade importante para o serviço social piauiense, né? Então, acho assim que são questões aqui que eu fui tentando trazer de forma mais pontual para também a gente poder ter outras questões para estar discutindo aqui. Perfeito. E é muito interessante, né, a gente ver essa... A gente aqui também, aqui em Pernambuco, no serviço social é da década de 40 não, fim dos anos 30, fim dos anos 40, e a gente também traz esses momentos de reflexão sobre esse processo de ampliação e de necessidade de ampliação desse mercado de trabalho para a assistente social. E é interessante pensar também um outro fator, né, quando vai trazendo essa compreensão da necessidade de uma formação no Piauí já na década de 70, e a gente para pensar a historicidade do serviço social naquele quadro que Zé Paulo vai fazer, né, de intenção de ruptura, renovação do conservadorismo, né, e aí a gente já pega que o serviço social da UFPI já vai nascer meio que no embalo das lutas por uma intenção de ruptura com o conservadorismo, né? 3 anos depois já vai ser o Congresso da Virada, em 79, mas ali já está todo um debate sobre o método BH, sobre as influências da reconceituação latino-americana, e aí eu queria já partir para a terceira e quarta pergunta aqui, né, que é meio que uma continuidade das duas, se vocês conseguem ver nessas pesquisas já alguma particularidade teórico-metodológica nesse processo, né? Você tem algumas informações sobre esses currículos mínimos que vocês vão analisar já na UFPI, né? E aí, se já aparenta, né, alguma pista metodológica sobre esses traços, se vão ter alguma particularidade diferente daquilo que Zé Paulo vai, né, identificar de tendência nesse processo de renovação do serviço social brasileiro, porque o serviço social piauiense já vai nascer nesse boom, né, nessa convergência de diversos debates nacionais e com diversos profissionais sendo formados em diversas áreas. Então vai ter a profissional que foi formada aqui em Pernambuco, que vai ter já um debate de aproximadamente 30 anos de serviço social de formação, vai ter no Pará, no Maranhão, no Ceará, então vocês conseguem identificar já algum traço peculiar desse processo de renovação e de institucionalização da própria UFPI, né? Perfeito, né? Isso que você falou é bem interessante, porque, primeiro, né, só retomando, já que a gente está falando dessas tendências, dos fundamentos teórico-metodológicos, nesse texto da professora Glaí, ela vai dizer isso. Primeiro que o fato do surgimento do serviço social aqui no Piauí ele ser um pouco tardio, então, enquanto no eixo Rio-São Paulo já se tinha aí esses fundamentos pautados nesse serviço social norte-americano, nessa perspectiva mais funcionalista, aqui a gente ainda estava nessa orientação mais franco-belga. Então, é só na década de 60, na década de 70, que a gente vai partir para essa direção mais do serviço social, caso grupo comunidade, né, dessa influência aí do funcionalismo e do positivismo. Quando o curso ele surge, em 1976, ele realmente era um momento aí político já de efervescência. No entanto, a gente ainda estava vivenciando a ditadura militar. Então, esse foi um fator também importante para a criação do curso na UFP, né? A professora Aglaí, esses já são aí questões que ela foi destacando para a gente, né, quando a gente fez as entrevistas, porque o que o currículo ele vai nos mostrar, esse primeiro currículo mínimo, né? Primeiro, a gente precisa entender que o serviço social piauiense, por mais que ele tenha as suas particularidades, mas ele está inserido dentro do contexto nacional. Se a gente for pegar o currículo mínimo de 76 e pautar no currículo pleno que existia no serviço social naquela época, de 1970,
ainda era um currículo pautado no serviço social mais tradicional e conservador. Ainda era um serviço social de casa, grupo e comunidade, ainda tinha lá essa orientação da teoria, da história, né? Pouco se discutia essa dimensão mais sociológica do serviço social, né? Não se tinha aí uma clareza em relação à questão da pesquisa, na profissão. Então, o nosso currículo ele foi pautado nesse currículo nacional. Então, esse é um elemento importante, né? Então, o nosso currículo ele não foge dessa proposta nacional que existia, embora nacionalmente a gente já observava que a nossa categoria ela já estava num processo aí de renovação, já se aproximava aí as discussões com o marxismo. No serviço social piauiense, isso não ficou claro no primeiro currículo. Pelo contrário, era um currículo ainda pautado num serviço social conservador e tradicional, né? Mas o que a professora Gaia ela revela sobre esse processo? Porque ela criou, de fato, ela criou o currículo, ela foi convidada pelo reitor da época a criar o curso. Então, ela fez o currículo, ela disse que, claro, dialogou com a ABES na época, com as escolas de serviço social que existiam, que eram referência, mas ela disse que não podia criar um currículo que não seguisse a tendência do que estava no currículo nacional. E que se ela colocasse uma perspectiva crítica, como a gente ainda vivenciava um contexto ditatorial, esse currículo poderia não ter sido aprovado e o curso não poderia não ter sido criado. Né? Então, esse é um elemento interessante, porque quando a gente vai analisar apenas o documento, o currículo, a gente não consegue ter essa percepção. A gente só vê que um currículo que segue essa tendência do serviço social conservador, tradicional, funcionalista, que tinha, inclusive, um peso muito grande das disciplinas da psicologia, né? Então, se a gente for analisar apenas os documentos do currículo, a gente observa que é uma perspectiva da modernização conservadora mesclada aí com a renovação do conservadorismo mesmo, porque tinha aí uma perspectiva funcionalista, tinha aí uma vertente mais da psicologia individualista, né? Mas ainda nem era muito claro uma direção teórica. Era um currículo que ele ficava muito pautado aí nessa dimensão mais metodologista da profissão, mais técnica, né? E que pouco discutia a questão da pesquisa. Mas, que não tinha nada do marxismo também. Né? Mas até em conversas com professoras e com estudantes que vivenciaram esse primeiro currículo, elas diziam, bom, naquele momento, até para você ter um acesso a um texto de Marx era algo raríssimo, né? Extremamente difícil, que se você fosse encontrado com um texto, não só de Marx, mas que tivesse uma ideia mais progressista, você poderia, né, sofrer censuras, perseguições, etc. Então, são questões que levam a gente a tentar compreender por que esse currículo foi daquela forma. Porque, embora dentro do documento curricular a gente não observe essa vertente crítica, mas os sujeitos, né, na sua vivência, eles já estavam inseridos nesse movimento. Então, os estudantes, a primeira mulher presidente do DCE aqui na UFP, ainda na década de 80, foi um estudante de serviço social. Né? Então, os estudantes de serviço social da época, eles já começavam a se organizar, já tinha sido criado o centro acadêmico, os estudantes se organizavam não apenas em âmbito da universidade, mas eles passavam a participar do movimento nacional, dos congressos da UNE, e para além disso, os egressos do curso e os professores passaram a se inserir nas entidades da categoria. Então, foi criado o Sindicato de Assistentes Sociais, a Associação de Assistentes Sociais, as professoras elas passavam a participar dos eventos da ABES, que na época era a ABES, né? E de outros movimentos da categoria. A gente teve professora nossa que esteve presente no Congresso da Virada, né? Mesmo com esse currículo conservador, limitante. Então, não estava lá no currículo, mas fora do currículo, né, que a gente chama o currículo oculto, nos corredores, no movimento estudantil, no movimento da categoria, esses ventos do movimento da intenção de ruptura, ela já estava presente, só não estava institucionalizada. Isso para a gente ficou muito claro no segundo currículo de 87. Então, é interessante também a gente observar que o currículo pleno do Serviço Social Nacional, o novo currículo pleno ele foi aprovado em 82. Então, o Serviço Social da UFP ele vai seguir essa tendência e vai fazer uma revisão curricular e aprovar um segundo currículo em 87. Então, ele vai seguindo essa tendência nacional, ao mesmo tempo que ele também vai ter as suas particularidades, né? E é interessante porque, enquanto o primeiro currículo ele foi uma construção muito mais individual, o segundo ele foi uma construção coletiva. Desses sujeitos que passavam a demandar, eles iam, né,
conversou com professores que foram estudantes do primeiro currículo, né? O professor Roberto John, por exemplo, que ele disse que foi para não me lembro se foi um congresso da UNE ou se foi algum movimento de estudantes do serviço social, que acho que foi na Bahia, na época, ele disse que foram e lá eles viram que a discussão que estava tendo lá era totalmente diferente do que estava acontecendo na UFP. Ele disse, meu Deus, a gente está aqui muito atrasado. Então, eles voltaram para a UFP e disseram, agora a gente quer discutir isso aqui, a gente quer discutir o marxismo, a gente quer essa discussão de política social, a gente quer trazer isso para cá, né? Então, essas questões, elas foram importantes porque elas foram se somando e culminaram no currículo de 1987. Então, esse currículo 2, ele já é um currículo que ele tem claramente, ele diz claramente, uma vertente marxista, dialética, crítica. Então, se a gente puder dizer que essa questão de existir a intenção de ruptura aqui no Piauí, no caso da UFPI, foi com o segundo currículo, porque foi aí que ele diz claramente o serviço social numa perspectiva crítica, a dialética, ele vai citar claramente, vai trazer diversas disciplinas com a discussão aí de Marx, mas é importante a gente dizer que naquele momento o serviço social brasileiro, ele ainda estava se apropriando da teoria marxista. Então, aí vamos pegar aquilo que o Zé Paulo disse, né? Aquele marxismo sem Marx, aquele marxismo mais enviesado. Então, isso também estava presente no currículo. A gente vai observar que é uma perspectiva marxista ainda um pouco superficial, né? Com concepções, às vezes, equivocadas do que é a teoria de Marx. Tem até é citado a questão do funcionalismo, mas é como se... Tem até um documento muito interessante de professores da época que dizem que os alunos sentiam que o marxismo era apresentado como um dogma e que o funcionalismo era visto como se fosse o bem contra o mal. O marxismo era o bem e o funcionalismo fosse o mal, né? Então, assim, uma concepção um pouco problemática, né? Para a gente tratar das teorias, dessa concepção de totalidade. Os próprios objetivos do curso, naquele momento, eram muito... um marxismo muito vinculado a uma perspectiva mais militante, né? O que fazia sentido, porque foi um momento de efervescência política no país e também no Piauí, né? Então, foi um momento em que a gente estava vivenciando o fim da ditadura, o processo de redemocratização do país, e os assistentes sociais do Piauí fizeram parte desse processo. As professoras e egressos do curso se inseriam ativamente nos sindicatos, e não só no sindicato de serviço social, mas os sindicatos mesmo de outras categorias, participavam de movimentos sociais, eram militantes. Então, o serviço social ele foi importante no Piauí, nesse sentido de lutas pela democracia, pela liberdade, né? Que saía muito da proposta da própria UFPI, que é muito vinculada à lógica mesmo do que o serviço social brasileiro vivenciava naquele momento, né? Então, isso para a gente é muito claro. No terceiro currículo, que foi de 94, algumas dessas problemáticas elas já são superadas, porque tem-se aí um avanço numa concepção sobre o que é a teoria marxista, né? Avanços também na discussão do pluralismo, embora em 94 a gente ainda não tinha aprovado as diretrizes curriculares. Então, é até interessante a gente colocar isso, que o nosso currículo, o quarto currículo, ele traz alguns elementos que depois a gente vai observar nas diretrizes, mas, claro, ainda muito superficial, mas ele avança na discussão aí da teoria de Marx, ele já avança na importância da pesquisa no serviço social, e que a gente observa que esse avanço também teve a ver com a expansão da pós-graduação do serviço social no Brasil, porque, vamos observar, né, as primeiras pós-graduações, elas surgiram lá em São Paulo. Então, os nossos professores, para eles fazerem mestrado, na época, eles tinham que ir para lá, né? No momento em que a gente não tinha financiamento, que a gente não tinha apoio. Então, aqui a gente demorou muito para ter professores, mestres e doutores. Então, no momento em que os professores eles iam fazer pós-graduação, eles voltavam mais atualizados e qualificados justamente para essa discussão. Porque a gente tinha, é interessante observar que a gente tinha um primeiro currículo mais conservador e um segundo currículo que se propõe romper com o conservadorismo, mas eram os mesmos professores. Eram professores que haviam se formado sobre um currículo conservador. Então, a gente não podia esperar que eles trouxessem essa concepção de Marx se eles não tinham estudado Marx, eles não tinham se formado sobre essa perspectiva e não havia pós-graduação na época para eles terem essa formação. Então, foi quando os nossos professores foram fazer pós-graduação, sobretudo na PUC de São Paulo, né? A gente teve um DINTER, na verdade, primeiro foi um MINTER, né? Um mestrado interinstitucional, depois um DINTER, que várias professoras foram fazer mestrado e doutorado na PUC, que aí elas voltaram já com essa concepção
inclusive mais aproximada da discussão que estava sendo feita lá, e que isso reverberou aqui na formação do serviço social no Piauí, né? Então, é interessante a gente trazer esses elementos, porque a gente observa que o serviço social do Piauí, ele não foge, né, do serviço social brasileiro, embora ele tenha suas particularidades, que tem muito relação com esse processo de formação mesmo sociohistórica do nosso estado, do Nordeste, né, em como que as expressões da questão social elas vão aparecer aqui, como que o Estado ele vai responder a essas expressões da questão social, né? Então, tudo isso vai fazer parte desse processo, né? E aí, só para finalizar em relação a essa questão dos fundamentos, da renovação, a gente só foi consolidar de fato essa direção social crítica em 2007, quando a gente teve o projeto pedagógico aprovado à luz das diretrizes curriculares. Então, a gente sabe que as diretrizes da BEPS foram aprovadas em 96, né? Só que em 94 a gente já tinha aprovado um novo currículo. Então, obviamente que esse processo para a gente aconteceu de forma diferenciada. A gente também sabe que teve aí esse projeto que foi modificado pelo MEC, que foi aprovado aí em 2002, né? Umas diretrizes curriculares do MEC que já, de alguma forma, elas modificam e alteram e problematizam aí o que a gente considera importante nas diretrizes, mas tudo isso culminou na demora para a gente implantar um currículo à luz das diretrizes curriculares. No entanto, a gente já tinha avançado em muitos elementos, né? Então, quando a gente vai fazer o projeto pedagógico de 2007, ele não é um rompimento com o currículo anterior, ele é uma continuidade, mas ele incorpora elementos importantes das diretrizes curriculares da BEPS, como a própria construção do projeto pedagógico à luz dos núcleos de fundamentação, né, como a centralidade da questão social na formação e do trabalho, né, como a formação aí articulada no tripé ensino, pesquisa e extensão, enfim. Então, essas questões elas vão aparecer de forma bem mais clara no nosso projeto, assim como a direção crítica construída, que está presente desde o segundo currículo, mas que no projeto pedagógico de 2007, ele é demarcado de forma muito mais clara, muito mais com uma consistência teórico-metodológica, né, bem mais clara ali para a gente em termos de formação, o que também tem a ver com o momento em que os nossos professores estavam ali em 2007, em grande maioria já eram mestres e doutores, então isso também foi reverberando ali na construção do projeto pedagógico, né? Além desse projeto refletir as demandas da sociedade piauiense da época. Então, é importante a gente estar colocando isso, que esse projeto ele não segue cegamente uma lógica nacional, ele vai também adquirir as particularidades e as necessidades que são postas para a profissão aqui no nosso estado. Então, espero ter respondido. Foi ótimo. E é importante a gente pensar também, né, porque o Piauí, mas Teresina, ela é uma capital relativamente jovem, né, então as determinações que vão traçar também esse processo também dizem muito dessa conformação social do Piauí, de Teresina, e também da luta de classes que vai se desenrolando nesse processo. Já deixo aqui o espaço, né, de agradecimentos. Agradeço muito tua participação, né? Conheci Sofia no Cinesp, que aconteceu esse ano. Inclusive, quem não conhece o Cinesp, fica a dica aí de conhecer. Tem o site, tem o Instagram, que é o Simpósio Internacional de Políticas Públicas, né, que apesar de não ser necessariamente do Departamento de Serviço Social, mas é hegemonizado aí pela participação dos assistentes sociais, tanto na organização quanto na participação também do seminário em si. Então fica a dica também, em 2026, né, que é a cada 2 anos, teremos o Cinesp, então já fica aí a dica para todo mundo também e fazer essa comemoração dos 50 anos do Serviço Social no Piauí. Em 2026 já participa também do Cinesp, mas agradeço a tua participação, né, agradeço também a disponibilidade já de me ouvir lá no Cinesp desse ano, de trocar figurinha e de topar participação assim de imediato quando eu falei da ideia. E é isso, então fica o espaço aqui para você fazer seus recados finais e a gente vai encerrando aqui esse episódio que foi muito bom. Eu que agradeço e parabenizo novamente por essa iniciativa. Realmente é fundamental a gente ter espaços para estar socializando as nossas experiências, conhecendo novas, trocando, dialogando sobre o que o serviço social ele tem pesquisado, né? Então, a gente tem no Brasil uma diversidade de produções, de discussões, de iniciativas do serviço social que a gente não tem nem condições
de tá conhecendo, né? Principalmente nas diferentes regiões. Então, parabéns por essa iniciativa fundamental, estou à disposição para a gente estar conversando. Queria aproveitar também para dizer que o nosso programa de extensão, Memória do Serviço Social no Piauí, ele tem um Instagram, Memória Cesupi. Então, vocês podem estar seguindo, porque lá a gente está socializando as nossas ações. A ideia é que a gente possa estar... a gente não consegue muitas vezes fazer um evento ou uma atividade e transmitir ao vivo, mas a gente grava, coloca no YouTube, fica lá para quem quiser assistir, assim como as nossas publicações a gente está socializando por lá, então sigam, tá? Eu espero poder ter contribuído, estou à disposição para a gente poder estar dialogando, conhecendo mais, né, sobre a nossa profissão, sobre a formação nas diferentes regiões, estados, né, principalmente aqui no Nordeste, no Norte, que a gente historicamente discute muito mais sobre o serviço social no Sul, Sudeste, no eixo Rio São Paulo, principalmente. Então, é fundamental que a gente possa desenvolver mais atividades aqui nas nossas regiões, possam nos conhecer acima de tudo, né? Pensar ações conjuntas, articulações, pesquisas, né? Então, estou à disposição aí para a gente poder estar sempre somando. Obrigada aí, estou à disposição. Obrigado também, Sofia. Então, obrigado a você que também que acompanhou esse episódio até esse momento. Deixo sempre a dica, né? Segue o podcast em todos os espaços, é podcast da Virada em todo canto. E não deixa de compartilhar. E se você também conhece alguma iniciativa de pesquisa, né, que está se acontecendo no seu, aí, na sua faculdade, no seu estado, manda para cá para a gente também fazer esse espaço também de divulgação, que eu quero conhecer também o serviço social no Brasil inteiro. Então, é isso, agradeço a todo mundo. Até o nosso próximo episódio. Um abraço.